pelo tempo total de 12 minutos. Senhor presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, colegas deputados e deputadas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uso a tribuna nesse momento para fazer um comunicado importante sobre a missão oficial do PMDB na China. O convite do governo chinês e do Partido Comunista, 7 deputados do PMDB viajaram àquele país para participar de um evento interpartidário. Essa viagem foi no dia 20 de março. Representantes de diversos países também foram convidados para que esse encontro, que é realizado anualmente e visa debater política, econômica e desenvolvimento social. A chegada da comitiva do PMDB em Pequim coincidiu com os desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Como se sabe, num primeiro momento, a China suspendeu a compra da carne brasileira. Chefiada pelo líder Baleia Rossi, a brava comitiva de deputados do PMDB resolveu agir para reverter a situação. Alberto Filho, do Maranhão, deputado Lúcio Moschini, de Rondônia, Pedro Chaves, de Goiás, deputado Ronaldo Benedetti, de Santa Catarina e deputado Vitor Valim, do Ceará. Todos cumpriram o seu papel de defesa dos brasileiros, porque isso significa, sem dúvida alguma, defender os trabalhadores e os empregos no Brasil. Na série de reuniões e conversas que tiveram com autoridades chinesas, nossos 7 deputados exaltaram a qualidade da carne brasileira. Relataram a decisão do presidente Michel Temer de criar uma força-tarefa para buscar uma solução rápida. Explicaram que os problemas apontados pela Operação Carne Fraca restringiram-se a apenas 21 das 4.000 unidades de fiscalização. Os questionamentos foram muitos. Os chineses temiam danos à saúde da sua população de quase 1,5 bilhão de habitantes. Nos últimos anos, com o crescimento econômico do país, os chineses têm mudado seus hábitos alimentares. Começaram a trocar o consumo de carne suína por carne bovina. Foi diante desse prognóstico que empresas brasileiras passaram a investir pesado na modernização dos frigoríficos. A China é o nosso maior parceiro comercial, está à frente dos Estados Unidos. Não podemos deixar que essa relação bilateral seja abalada. Em 2016, a China gastou quase 38 bilhões de dólares com importações do Brasil. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 23 bilhões, e a Argentina em terceiro, 13 bilhões de dólares. A China também é um parceiro estratégico no bloco dos BRICS, que reúne, além do Brasil e da China, Índia, Rússia e África do Sul. Atualmente, a presidência rotativa do bloco cabe à China. Nossos 7 deputados do PMDB viajaram cientes da importância do relacionamento com a China. E ao chegar lá, tiveram contato direto com importantes autoridades chinesas. Logo no primeiro dia de atividades, foram recebidos por Du Qingling, secretário do Comitê Central do Partido Comunista. Du responde diretamente ao ex-presidente chinês Hu Jintao e ao atual presidente Xi Jinping. Du também é vice-presidente da Conferência Consultiva de Política e, no passado, foi ministro da Agricultura. Pois bem, senhoras e senhores, no primeiro momento, os integrantes da brava comitiva do PMDB foram questionados sobre a operação da Polícia Federal sobre a carne e souberam dar as respostas necessárias naquele momento. Foi uma ação simples, singela. É evidente que a capacidade do Ministério da Agricultura e do Itamaraty
em dar as respostas precisas é inigualável. Porque, do ponto de vista técnico, o governo é dono das melhores informações. Contudo, quando há conversa olho no olho, quando há aperto de mão e diz com todas as letras, nossa carne é boa, nossa carne é excelente. É óbvio que isso causa um efeito importante para quem ouve, principalmente quando isso é dito com segurança e tranquilidade. E assim, é assim na política, o poder da palavra, o poder do convencimento e, principalmente, a convicção sobre o que se diz. Assim, agiram os nossos 7 deputados na China, com convicção de que a nossa carne é boa, porque é mesmo. É claro que a Polícia Federal deve investigar as irregularidades. É claro que a Justiça precisa punir quem errou. É claro que, apesar de alguns exageros, tanto a Polícia e a Justiça estão fazendo bem o seu papel nesse caso. O próprio juiz que autorizou a ação, o senhor Marcos Josegrey, deu entrevista ao Jornal Nacional em que disse de forma clara, com base nessa investigação, é impróprio dizer que o Brasil não tem condições de exportar ou consumir no mercado interno produtos de origem animal de boa qualidade. Essas foram as palavras do juiz Marcos Josegrey, no Jornal Nacional. Ou seja, senhoras e senhores, em nenhum momento foi demonstrado que a carne brasileira é ruim. E nós, do PMDB, afirmamos com convicção, no Brasil, nos Estados Unidos e até na China, que a nossa carne é ótima. E mais do que isso, defendê-la e defender mais divisas para o Brasil. É defender os trabalhadores e defender mais empregos. De modo que, senhoras e senhores, gostaria de encerrar esse meu discurso parabenizando nossos 7 deputados que estão na China. Esses devem voltar para o país nos próximos dias, no caso já vai ser amanhã, e eles próprios farão um relato mais preciso sobre essa missão oficial, que, diga-se de passagem, não custou R$1 sequer aos cofres públicos. As passagens e as despesas de hospedagem ficaram por conta do governo da China. Para finalizar, parabéns aos deputados Benedetti, Lúcio, Cabuçu, Pedro, Alberto, Valim e o nosso líder Baleia Rossi. Sem sombra alguma, todos vocês tiveram um papel importante para fazer na China e para fazer com que a China voltasse a consumir e importar a carne brasileira. Gostaria de parabenizar também aqui nesse momento o nosso ministro Blairo Maggi e toda a sua equipe, que desde o dia que aconteceu o episódio, juntamente com o presidente Michel Temer, não parou de trabalhar. Nós já conquistamos países importantes como o Egito, como o Irã, como a China, como o Chile e outros, graças ao empenho e o desprendimento do presidente Michel Temer, do ministro Blairo Maggi, mostrando a qualidade das nossas carnes. E eu gostaria de aproveitar e dizer que no dia de hoje nós recebemos na Comissão da Reforma da Previdência o ministro Henrique Meirelles. O ministro Henrique Meirelles, que chegou aqui às 10 horas da manhã, deputado Eduardo Bolsonaro, e saiu às 15h30. Ele ficou por aproximadamente 5 horas palestrando e ouvindo os membros da comissão e depois respondeu um a um as respostas. É um ministro comprometido com o futuro do nosso país. Com a equipe dele nós já conseguimos reduzir juros, nós já conseguimos reduzir a inflação e já estamos conquistando a confiança dos investidores nacionais e internacionais. Eu, juntamente com o presidente da ABIMAQ, o senhor Veloso, que estava aqui presente também, nós fizemos reivindicações também sobre
um papel importante do ministro. O ministro precisa recuperar as contas públicas, porque depois que passa um governo do PT, como passou o governo Lula e o governo Dilma, é lógico que eles deixaram o Brasil quebrado, 13 milhões de desemprego e um déficit de mais de 180 bilhões só na Previdência. Então, foi um governo desastrado do governo petista, e o presidente Michel Temer, juntamente com o ministro Henrique Meirelles, estão tomando iniciativa, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento que a presidenta Dilma deu em 2014 para ganhar as eleições. Ganhou as eleições, só que agora o governo vai ter que voltar com a mesma tributação que era antes. Mas nós fomos pedir para o presidente, para o nosso ministro Henrique Meirelles, juntamente com o presidente da ABIMAQ, senhor Veloso, para que as empresas que estão em pleno contratos de exportações, e são diversas, só no meu estado tem diversas indústrias, e no Brasil todos tem, eles fizeram um contrato com o custo do equipamento. E com a queda do dólar e mais essa despesa, isso vai tirar a competitividade das nossas indústrias. Então, nós vamos pedir para o ministro Henrique Meirelles, que já tem consciência que tem alguns setores que ficará com a desoneração, como o setor de transportes, que é muito bom proteger o setor de transportes, o setor da comunicação e outros setores. E outros setores são aqueles que geram emprego. E a exportação é o que vem salvando a nossa economia, e nós precisamos e devemos proteger a nossa indústria. Está tendo uma retomada na economia, mas ela demora um pouco. E quem está segurando os empregos, quem está segurando a economia, é os exportadores, é o agronegócio. E nós não podemos penalizar essas empresas que estão gerando emprego através das exportações, porque cada contrato agora que for aumentar o custo, automaticamente isso vai prejudicar as indústrias. Então, a preocupação da ABIMAQ, para concluir, presidente, é pertinente, e nós procuramos fazer a nossa parte como deputado federal do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, e preocupado com os empregos, nós vamos fazer a nossa parte. Também gostaria de dizer que nós estamos aí ouvindo as pessoas, e no momento oportuno, nós vamos debater junto com os colegas sobre a reforma da Previdência, e não tem dúvida nenhuma de que o que tiver de excesso que puder ser feito para a aprovação da reforma da Previdência, respeitando aos direitos e, ao mesmo tempo, não prejudicando as pessoas, não tirando direito de ninguém, nós vamos ter a consciência do presidente Michel Temer e dos ministros para que nós podemos fazer uma reforma justa e equilibrada. Era isso, senhor presidente Eduardo Bolsonaro, muito obrigado e conte comigo.